vocação, ministério e espiritualidade do catequista. Hoje contamos com a formação, cargo, aí estou querendo lembrar, foi embora o nome de... como? Milena. Milena. Desculpa. A Milena que está da paróquia Santiluense, que está conosco, sim, e logo ela se atira. Bem-vindo, Padre Cândido, e fazendo o favor, nos dê o início com a oração neste momento, tá bom? Boa noite, gente bonita. Boa noite. E quem sabe da Arquidiocese. Sejam todos bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai, enviai de vós o Santo Espírito para abençoar e confirmar na fé esses irmãos nossos, na sua vocação, chamados por Jesus para anunciar o reino. São pessoas maravilhosas, que levam a sua palavra às crianças, jovens e adultos e à comunidade. Obrigado pelo seu testemunho de fé, de perseverança e de alegria de anunciar o reino de Deus. Que Jesus confirme cada um na sua alegria de anunciar o reino, ser colaborador de Jesus nesse mundo de meu Deus. Que o Espírito Santo nos faça pessoas inteligentes, maravilhosas, destemidas, acolhedoras, alegres e felizes na missão. Senhor, a missão não é fácil, sobretudo em tempo de pandemia, mas o teu Espírito nos fortalece, nos ilumina, nos dá discernimento. Que o Senhor abençoe esta noite de encontro maravilhoso para poder nos prepararmos bem cada vez mais no nosso setor e pela região Santana. Senhor, abençoe nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos também sedentos da palavra de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, nos faz bênçãos, nos faz graças nesta noite, nos faça realmente encantados com tua palavra e que nós possamos realmente compreender e aprender em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom curso, boa palestra. Obrigada, Padre. Boa noite a todos. Boa noite, Milena. Boa noite. Boa noite. Ele vai fazer mais alguma apresentação de mais alguns catequistas, não? Podemos pedir, sim, para alguns catequistas presentes se apresentarem, por favor. Os demais, gente, por favor, fechem os microfones. Pode se apresentar alguém, por favor. Eu vou falar. Boa noite a todos. Boa noite. O meu nome é Cleide, eu sou da Paróquia Sagrada Família. Eu sou catequista de batismo e catequista de primeira comunhão. É a minha primeira turma, eu estou com o Carli como assistente, mas aí é uma coisa que eu já estou gostando muito, já estou me apegando muito às crianças e aberta a aprender cada vez mais a passar para eles os ensinamentos que Jesus nos ensinou, levar a palavra de Deus, né? E estamos na caminhada. Muito bem. Seja bem-vinda à nossa turma sempre. Próximo, gente, por favor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou Maria José. Maria José. Sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Imirim. Nossa Senhora. E catequista da primeira Eucaristia, há 22 anos. Nossa, é novinha então, né? Só 22. Que legal. Seja bem-vinda com a gente aqui, tá bom? Obrigada. Próximo, gente, por favor. Pode falar, Rosângela. Então, eu sou catequista da primeira Eucaristia da Igreja Nossa Senhora da Penha, Jardim Peri, há 25 anos. Meu pai do céu, só tem fera aqui hoje, hein?
Seja bem-vinda aqui com a gente, viu? Obrigada. Mais alguém se apresente, por favor? Mais alguém para se apresentar, por favor? Mais umas 2 pessoas já tá bom. Boa noite. Eu sou Estela, da paróquia Santa Cruz. Eu fui catequista há muito tempo atrás e voltei agora, tem acho que uns 4, 5 anos, não sei, porque o tempo passa tão rápido que a gente não sabe. Nós somos uma turma muito pequena e a partir do ano passado eu estou coordenando o grupo, que é pequeno, mas a gente faz tudo junto, né? E a primeira Eucaristia, eu estou dando um apoio assim na coordenação da crise, não está aquele novo. Mas a gente vai seguindo, pedindo Espírito Santo que ilumine, que fortaleça. Graças a Deus conseguimos fazer as catequeses online todos os sábados, desde que começou a pandemia, e agora em agosto a gente voltou com o Estela, espera só um pouquinho. Rosmarie. Oi! Isso, por favor, pode falar, Estela, desculpa. Oi! Boa noite! Deixa o microfone desligado, por favor. Oi? Deixa seu microfone desligado para a Estela acabar de se apresentar, por favor. Estela, volta aí com a gente, por favor. Acho que deu para entender, né? Então, nós somos um grupo pequeno na Santa Cruz. Isso. Eu voltei faz uns 4, 5 anos e a gente, graças a Deus, conseguiu, quando começou a pandemia, fazer online. Que legal. Todos os sábados, com a turminha nova que estava caminhando. Fizemos uma primeira Eucaristia em dezembro do ano passado, quando teve aquele retornozinho. Certo. E agora, em agosto, retornamos com todas as turmas. Estamos recebendo crianças novas. Agora vamos abrir uma turma no final do ano. O pessoal pensa que é início de ano. Eu falo, gente, vocês entrem agora no final do ano, porque no início não vai ter ingresso, porque assim dá para eles pegarem advento, novena de Natal, e se for para o ano que vem, não passou. Então, vamos começar no fim do ano mesmo, não tem problema. Qualquer dia a dia. Você é catequista de primeira Eucaristia, mas você que está coordenando toda a equipe de Crisma também? Eu estou dando um apoio ao pessoal da Crisma, porque o catequista que vem, ele também dá catequese de Crisma numa outra igreja aqui pertinho. Tá. E ele é bem mocinho, né? Então, assim, só pergunto como que tá, faço alguma sugestão, né? Mas ele que conduz. Entendi. Muito obrigada. Alguém mais quer se apresentar para a gente já ir para o tema? Oi, padre. Depois da pessoa que ia falar, acho que é a Georgiane. Isso. Depois, se o padre Juarez estiver ali, seria bom dar uma palavrinha, tá, o padre Juarez? Tá ótimo. Pode falar, Georgiane, por favor. Georgiane, que levantou a mão. Oi. Olá. Meu nome é Georgiane. Boa noite, eu sou aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e é a primeira vez, né, da catequese infantil. Você é catequista de primeira Eucaristia? Catequese infantil, isso é a primeira vez. Tá. Muito obrigada, viu? Boa noite, meu nome é Alessandra. Não. Meu nome é Alessandra, sou catequista de Crisma, estou junto com a Rita, também é catequista de Crisma, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, muito obrigada. Padre Juarez. Só para... Nós estamos... Padre Juarez, por favor. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Queria manifestar alegria e satisfação de ver, assim, um grupo de catequistas empenhado no anúncio do Evangelho,
Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, cuja festa celebramos, que é justamente um convite no finalzinho, quando Jesus diz de fazer discípulos meus todos os povos, batizando, evangelizando, enfim. E tem ali a catequista que colocou como tela de fundo, ai de mim se eu não evangelizar, que é da carta aos Coríntios, né, a Rosângela. Então esse é o caminho. Me alegro muito com quem tem já muita experiência e me alegro profundamente também com quem está pela primeira vez, quem está chegando agora. Lembrando que a nossa primeira missão é aproximar as pessoas de Jesus e não de nós. Mas aproximar as pessoas de Jesus significa obedecer o Evangelho, ou seja, fazer discípulos. Cada cristão tem que gerar filhos espirituais, né? Nós precisamos ter muito consciência disso. Então, nossas comunidades, elas precisam, além das catequistas, cada catequista tem que semear, e semear também a ideia de que todos têm que ser semeadores, de forma especial os pais, as mães, a maioria que eu acho que se apresenta como catequista de crianças, né? E nós sabemos que a catequese caminha a passos largos na direção dos adultos também. Então, fazer discípulos continua sendo o mesmo desafio que enfrentar os primeiros cristãos e continua sendo também a porta aberta de obediência ao Evangelho, né? Eu, às vezes, brinco com as pessoas e digo, eu sonho que um dia as pessoas venham se confessar e não venham com uns pecadinhos aí que Deus nem vai pedir a conta no final da história, mas que venham se confessar e digam, eu quero pedir perdão a Deus porque não segui o mandamento e a ordem de Jesus, que não foi um conselhozinho barato, foi uma ordem de ir e evangelizar a todos, né? De acolher as pessoas, de amar, de cuidar uns dos outros, de criar uma igreja onde um se importa com o outro, onde não se multiplica e não se traz para dentro o anonimato e a indiferença que a gente já vive lá fora. Então temos aí grandes desafios, mas eu creio que o Espírito Santo não dorme, ele nem precisa descansar, ele não descansa. E ele fecha uma coisa que não funciona, ele abre 10 que funcionam, e depois da pandemia eu tenho esperança que ele vai abrir muitos corações para a graça de Deus. Muitos outros já se fecharam, já vinham se fechando, mas creio também as nossas comunidades têm, assim, espero que tenham muito futuro, né? Sempre dentro dessa visão de ir evangelizar e cuidar uns dos outros. Então, a minha prece e o meu augúrio para que o encontro desta noite seja muito proveitoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Padre. Bom caminho, obrigado. Padre Erle. Então, agora nós acolhemos a Milena e até às 21h30 a colocação dela. E depois deixaremos 3 perguntas para o pessoal fazer, podendo responder. E nós esperamos terminar um pouquinho antes das 10, tá bom? Obrigado. Milena, fazendo favor. Boa noite mais uma vez a todos. Meu nome é Milena. Eu vou compartilhar uma telinha aqui. Deixa eu aprender aqui, tá? Tá indo, mas tá saindo, Mi. Tá saindo? Não tá entrando, Simone? Não, não tá não. Aparece só 5 cliques. Eu saí da tela. Ai, gente, é sempre assim. Ao vivo é assim mesmo, calma. Treinei. Treinei.
Milena, agora foi, ó. Foi. Você vai na tela inteira ou numa janela. Se você tiver, eu abri um pouquinho só para mostrar. Se você tiver com o seu arquivo lá em cima, numa pastinha, você tem que abrir a janela, tá? Senão você vai na tela inteira. Mas agora vai, Milena. Então, não está no meu arquivo. Agora está indo. Tá indo? Tá lá, tema, votação. Ele não tá abrindo o documento, mas tá aparecendo para nós. Ontem foi tudo. Ah, vou chorar. Abre o documento aí primeiro nessa tela. Não dá. A apresentação tá no slide. Então, mas aí você põe, ela está no slide, ela está numa telinha lá em cima. Aí você põe abrir uma janela. Não, então, tá no compartilhar. Ai, gente, desculpa. Ai, que nervoso. Fica calma, Milena, senão você não consegue. Ele está dizendo que eu não consigo abrir. Mas eu acho que você tem que abrir ele antes de colocar para apresentar, amigo. Oi? Oi? Eu acho que você tem que abrir ele antes de colocar na tela de apresentação. Tá. Ah, meu Deus. Abre ele aí. Ontem de perto. Não foi assim. Eu vou falar. Manda para mim, deixa eu ver se eu consigo. Vai falando por enquanto. Minha assessora para assuntos aleatórios depois aparece aqui e me ajuda, porque estou muito triste, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, eu estou aparecendo pelo menos? Não. Não, né? Para mim, não. Só seu Mzinho. Agora sim, Mi. Vamos lá. Meu tema é vocação, ministério e espiritualidade do catequista. Para começar a falar desse tema, desses 3 temas em um só, né? Então, vão ser divididos. Eu me baseei, eu peguei como gancho a palavra de Deus, a Bíblia, na palavra de Deus, João 13, de 12 a 17. Vocês anotem aí, mas é uma passagem que a gente todo ano participa, lê na Bíblia Lava-Pés, né? Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês, estaria aí no slide um pedacinho, só a passagem. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse: vocês entenderam o que eu lhes tenho feito? Vocês me chamam o mestre e o Senhor. E vocês têm razão, porque eu mesmo. Pois bem, eu lavei os pés de vocês, eu que sou Senhor e mestre, vocês também devem lavar os pés dos para que vocês façam do modo como eu fiz. Pergunto a vocês, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o apóstolo maior que aquele que o enviou. Se vocês entenderem isso, serão felizes se o praticarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem vai ser o nosso guia. Ela vai ser usada tanto no ministério, na vocação e na espiritualidade. Bem, em Isaías 6, ouvimos assim: eu ouvi a voz de Javé que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, enviai-me. Para falar de vocação, a gente tem que dar uma resposta. Quando nós respondemos ao chamado, respondemos sim ou não. Alguém nos convidou, né? E essa vocação, ela não foi assim do nada que ela aconteceu. Quando a gente rememora a nossa vocação, o nosso começo, vocês que têm 20, 25 anos de caminhada na catequese, seja em outras pastorais que são vocacionados, vocês se lembram de como começou? A vocação ela é gerada lá no coração de Deus. Quem fala, antes que formaste dentro do seio de tua mãe, eu te conheci, né? A musiquinha justamente no meio das vocações. Então, para que chegue ao coração das pessoas a mensagem do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, nós fomos gerados para transmitir essa mensagem. O Papa Instruções sempre alegre para a gente, sempre passa e transmite. Ele é sempre feliz nas suas colocações e suas cartas, né? Tudo que ele fala, tudo que ele tem nos alegrado muito. Na exortação apostólica Christo Vivit, ele amplia o conceito de vocação. Ele se refere a um chamado de Deus à vida, à amizade com Deus, fazendo-nos entender que nada é fruto de um caos sem sentido, mas que tudo pode ser integrado em um caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. Então, tudo que o Papa fala, ele fala sempre com alegria, com entusiasmo, que Deus tem um projeto estupendo para nós. Eu acho super carinhoso da parte do Papa quando fala conosco. A vocação é um serviço profético. Nós, vocacionados, falamos em nome de Deus e da comunidade. Temos zelo e conhecimento, temos que ter zelo e conhecimento do que anunciamos. Jamais podemos falar o que pensamos, mas sim de quem representamos. Então, a nossa responsabilidade quanto catequistas, nós vamos transmitir a verdade da fé. É somente a verdade, né? Então, para os que estão chegando, o que eu vou me basear, né? A gente fica meio perdido no começo, fica meio sem chão, onde eu vou me basear? A base é a Bíblia, porque ali está a verdade. Então, é muito mais fácil de se encontrar, né, no Evangelho. Todo vocacionado que aceita seguir sua vocação deve ter a curiosidade de saber mais, de mais querer saber e de sempre aprender. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Vocês aí, quantos com 20, 25 anos de estrada estão aqui, querendo saber mais, né? Isso é um exemplo para a gente que está começando. Só um minutinho. O fortalecimento da vocação está em escutar a voz de Deus. Ele que se comunica e nos questiona nos acontecimentos. Mas ele se comunica conosco no dia a dia, se comunica conosco num encontro de catequese, se comunica conosco nos problemas, onde, por exemplo, eu preparo um encontro e o encontro ele trava, porque o catequizando me trouxe um problemão. E eu falo, caramba, eu não consigo dar um encontro, vai mudar tudo o meu encontro. Mas é naquele acontecimento que vem o escutar a voz de Deus. O fortalecimento da nossa vocação está em discernir.
discernir a presença dos valores do Evangelho na vida e na cultura. Fazer o discernimento, aquele que a gente está lá na missa, onde a gente está escutando o Evangelho que eu escutei o ano passado, eu escutei no outro ano, escutei a minha vida inteira, e eu consigo colocar ele todos os anos de forma diferente e levar para a minha vida. E assim transmitir para cada turma de catequese, numa dinâmica, um encontro diferente. E numa cultura, né, eu estava pensando, preparando um encontro, aqui é de uma forma diferente, no Japão é uma forma diferente, na África de uma forma diferente, mas é o mesmo Evangelho. Ele é dinâmico. O fortalecimento da vocação está em purificar aquilo que está comprometido pelo pecado ou é pecado, é aquilo que o padre acabou de falar. Quando a gente se esvaziar da gente mesmo, entender o que é pecado e se esvaziar do pecado, não dos mimizinhos, não, do pecado, da fragilidade humana, daquilo que é contra os mandamentos. Rever os meus erros, pedir perdão, ensinar a pedir perdão, perdoar e buscar o sacramento, que é super importante, que rever o sacramento com alegria, que é o que o Papa exaltou na catequese, né, esses dias. E o fortalecimento da vocação está em atingir. Esse, acho que é um foco muito, muito forte. Atingir a interioridade das pessoas, falar ao coração, para despertar o processo existencial de conversão e transformação, estimulando o novo nascimento, a abertura ao diálogo com o próximo e o amadurecimento na fé. Vou tentar de novo aqui, com o meu universitário. Oba! Agora vai dar. Não? Então tá bom. Não vai, meu povo. Vai no gogó, meu. Tá bom. Não vai no gogó. A raiz da palavra catequese. Acho que muitos já ouviram, né? Catequese vem do grego katechen. Tinha escrito bonitinho. Deixa eu ver se tem algum papel aqui que está escrito. Eu não tenho mais. O estudo no slide. Helena, tá ótimo, tá lindo, tá muito bom. Fazer eco. Catequese é ecoar, fazer eco. Né? Os catequistas são servidores e profetas. Por suas vidas, por sua vocação, por seu testemunho. Fazem da palavra de Deus ecoar e chegar aos corações e à vida dos que ouvem. Eu vou repetir, porque eu gosto muito dessa frase. Catequistas são servidores e profetas, que por suas vidas, vocação e testemunho fazem a palavra de Deus ecoar e chegar aos corações e à vida dos que o ouvem. Eu gosto muito dessa frase, mas ela interiorizada, ela é muito séria. O quanto de exemplo que a gente tem que ser. Além da nossa vocação, o nosso exemplo de vida, temos falhas, somos falhos, e o nosso testemunho. Porque nada vale uma catequese sem testemunho, né? Sem eu colocar a minha vida ali no encontro, eu dar testemunho de mudança, de melhora, de conquistas, de vida, né? Se compreende a realização da vocação por uma vida entregue e ofertada, que sabe que não pode se esgotar em si mesma, e ganha sentido e plenitude quando se oferece ao próximo como um sacrifício vivo,
à semelhança do sacrifício de Cristo por nós. Quanto mais desprendida for a entrega de si, mais realizadora será, pois o desejo de fazer o bem preenche o coração do vocacionado e se dispõe a ir ao encontro das pessoas que verdadeiramente precisam. Isso torna uma dimensão muito maior. Quando a gente se entrega de verdade, a catequese começa, né? Aquele encontro catequista e catequizando. Depois vira amigo, ele já traz um presente, já traz uma florzinha. O pai e a mãe já vêm contar um problema, a gente já acaba se envolvendo, vira uma amizade, a gente já está na casa, faz encontro na casa. Eu fiz encontros, vou dar um exemplo aqui, fiz encontros online, eu fazia encontro, eu catequizei pai na quarentena, né? Pai que não fez primeira comunhão, não fez nada, né? Até porque pensando, ele devia ter feito crisma com o filho, porque eles participaram do encontro online todos. O papagaio cantava lá no encontro, então assim, era super legal. Então, essa proximidade, hoje eu vou tomar café na casa deles, eles me chamam, então, o que vai se tornando, mas você divide tudo, você divide alegrias e você tem que estar preparado a dividir problemas. Você preenche o seu coração, mas tem que estar preparado, aí vai entrar a parte da espiritualidade, tá? Mas antes da espiritualidade, eu vou falar do que cutuca a gente um pouquinho nesse ano de 2021, que é o Ministério do Catequista. O Papa Francisco instituiu o ministério, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. O antigo ministério. Dá para ver? Acho que fica espelhado, né? Dá sim, Mi. Dá para ver. A carta... Antigo Ministério, a Carta Apostólica, pela qual se instituiu o Ministério do Catequista. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu fiz baseado no Antigo Ministério e fiz baseado no outro livro que eu vou mostrar para vocês, né? O que é o Ministério? Porque pintou muita dúvida, ficou todo mundo muito oriçado aí, o que vai ser, né? Então, Ministério é uma ação muito antiga, que vemos nos escritos da nossa igreja, desde as primeiras comunidades cristãs, lá no Novo Testamento. Os teólogos encontraram menções do apóstolo Paulo, ele chamando de mestre aos catequistas, quando eles na comunidade. Eu vou ler um pedacinho, só que teria no slide. Ora, se vocês quiserem anotar a passagem, é 1ª Carta aos Coríntios, 12, de 28 a 31. Ora, Deus assim dispôs a igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. A seguir vêm os de dons de milagres, de curas, de ajuda aos necessitados, de administração, de falar em línguas. Aí ele faz algumas perguntas, perguntando se todos eram apóstolos, profetas, mestres, dizendo que cada um tinha o seu lugar, né? Em São Lucas também ele fala sobre a catequese. São Lucas, escrevendo a carta a Teófilo, ele fala que ele seria o catequista. A palavra ministério, essa eu tenho papel. Eu guardei. Ela vem do latim, mas latim está escrito errado aí, tá? É tudo, tá? Ministério é de ministerium, que quer dizer serviço. Isso, que legal. Ministério. Minister, serviçal. E do grego, serviço indica diaconia. Uma palavra que para nós também é conhecida, porque temos esse serviço na nossa igreja, né? Tão bem prestado, vamos dizer, dos nossos diáconos, né? Vamos associar ao serviço
os nossos diáconos, que também nos auxiliam nas nossas tarefas, né? Serviço preciso e importante relacionado com a missão da igreja, que deve ser assumido com responsabilidade e estabilidade, esse do ministério. Jesus, ao escolher os 12 para estar mais íntimo com ele, os nomeia apóstolos. Ele os envia após dar-lhes um mandato de autoridade. Por este ato, Jesus os qualifica como ministros da nova aliança, celebrada em seu sangue. Mas os apóstolos tiveram a maturidade da compreensão da sua qualificação e da sua transformação em ministros de Deus. Eles se tornaram embaixadores de Cristo, servidores de Cristo, administradores dos ministérios de Deus. Eles são o exemplo da igreja viva. Essa igreja que continua chamando e animando pessoas para o seu serviço e a sua missão. Pessoas como nós, os batizados. Somos convidados a exercer o grande ministério que a igreja recebeu de Cristo. Jesus nos deu o maior exemplo de um ministério serviçal, o ministério diaconal. Sendo mestre e senhor, ele se fez servo. Ele esteve entre os pobres, sem honras, sem glórias, sempre esteve a serviço. O gesto simbólico do evangelho que eu li lá no início, do lava-pés, é o maior gesto de exemplo de serviço ao outro. Pegar a toalha e lavar o pé do amigo, do irmão. Além do nosso servir, devemos edificar a nossa igreja com o nosso sim. Com este serviço, este também é um papel ministerial, que deve ser, sobretudo, de amor e humildade, seguindo os exemplos do Mestre Jesus. Eu acho que a palavra humildade entra aí para nunca subir, né, para a cabeça de ninguém, porque quando entra cargo, entra nome, entra coordenação, entra, né, essas coisas, a gente, infelizmente, é do ser humano, a gente distorce as coisas, né? Então, a gente não pode nunca esquecer, por isso que eu fiz questão de frisar o lava-pés em toda a minha explanação como serviço. Na história da nossa igreja, voltando lá, desde das cartas de Paulo escrever para as comunidades, a gente vem voltando para cá, para o nosso século. O desejo da igreja de haver um ministério já é antigo. E no Concílio Vaticano II, que data de 62 até 65, a instituição do concílio, via-se e discutia-se a necessidade da implantação na igreja para o crescimento da comunidade, o envolvimento direto dos leigos. Então, dava-se importância para os leigos já no Concílio Vaticano II. Catequistas, está escrito lá, homens e mulheres que com grandes esforços prestam singular e absolutamente necessária ajuda à herança da fé da igreja. Então, o nosso papel sempre foi visto com muita importância, né? Em outra data, o Papa Paulo VI, ele fez duas cartas, uma carta apostólica em 72, Ministério Caedon, e em 75, uma exortação apostólica, a Evangelii Nuntandi. Evangelii Nuntandi, ele pedia sabedoria para as necessidades atuais daquela época, e olha como é atual.
tais ministérios novos na aparência, mas muito ligados a experiências vividas pela igreja ao longo de sua existência, por exemplo, o de catequista, são preciosos para a implantação, a vida e o crescimento da igreja e para a capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta, para aqueles que estão distantes. Então, esse chamamento, esse chamar de volta, essa catequese mistagógica já era vista lá em 75, de chamar da catequese de volta, da época dos apóstolos, chamar os adultos de volta ao mistério, né? Já tinha essa visão do Papa Paulo VI, né? Finalizando essa parte do ministério, porque eu fiz um apanhado geral, não tenho propriedade nenhuma e sabedoria, né, para falar do ministério ainda, que ele ainda está em vias de ser concretizado pela nossa igreja, cada igreja do mundo vai colocar, né? Este ministério terá forte valor vocacional, como diz o Papa Francisco aqui na Carta Apostólica, Antico Ministério. Ele deve ser discernido pelos bispos, no caso, o bispo da nossa arquidiocese vai determinar como ele vai ser implantado, vão ser determinados os ritos de instituição, então, que já está sendo estudado, porque nas lives que foram feitas na Semana do Catequista, alguns padres já falaram que depois daquela semana eles iam se reunir, porque eram muitos catequetas envolvidos, né? Então, eles iam se reunir com os bispos a nível nacional para começar a fazer os planos para a implantação, né? Então, isso vai ser a nível de região, estado, diocese, para adaptar, acho que cada um a sua realidade, né? Será um serviço estável e será identificado por cada pároco. Será empenhado por leigos, com algumas exigências chamadas para as pessoas que serão convocadas, diz a Carta Apostólica. Pessoas que tenham maturidade humana, pessoas que sejam capazes de acolhimento, pessoas generosas, que tenham vida de comunhão fraterna, que tenham recebido formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, que sejam solícitos, comunicadores da verdade e da fé, e ter madura experiência prévia na catequese. Então, a nossa parte é aguardar e seguir o nosso barquinho, caminhando, e aguardar as novidades com relação ao Ministério do Catequista, né? Eu acho que a ansiedade o pessoal fica muito aí, mas eu acho que a gente deve manter os pés no chão e a vida de comunidade que segue, né? Vamos para a parte da espiritualidade. O catequista, ele é orante. A oração é indispensável na nossa vida. Acho que muitos aqui já têm essa experiência, e quem não tem vai começar a ter e ver que não dá para seguir o caminho sem manter a vida de oração, sem se alimentar, não dá. É inviável o caminho sem a vida de oração, não tem base, a gente não tem base para manter a turma, não tem base para manter os problemas que acontecem, né? O catequista é um ser comprometido com a causa do reino. O nosso modo de ser, de viver, falar e agir é comprometido com o outro, principalmente com os seus catequizandos e familiares. É por isso que eu falei que chega uma hora que a gente precisa se estruturar. Então, a gente precisa ter a força da oração, a força da palavra, ter base, né, para falar, ter uma sólida base para falar. O catequista deve ter uma vida espiritual profunda, onde o leve a perceber a presença de Deus na vida do outro. Exige autêntica vida espiritual,
onde ele enxergue a ação de Deus para ser uma pessoa misericordiosa. A espiritualidade cristã, na sua essência, ela é trinitária. Refere-se ao Pai, a fonte, o destino de todo o bem. Ao Filho, o Deus encarnado, que na sua pessoa histórica nos revela os desígnios da salvação do Pai. E ao Espírito Santo, terceira pessoa divina, que faz com que a obra redentora de Cristo se torne uma realidade viva e atual na existência. E como a gente consegue isso? É uma busca que deve ser vivida diariamente. Rezando, conhecendo cada vez mais a nossa igreja, buscando formação, a gente tem suporte para isso. Eu acho que a pandemia veio mostrar muita coisa da nossa igreja, né? Veio mostrar muita coisa que a gente não conhecia, o quanto de formação, o quanto de coisa bacana temos hoje na internet, o quanto de coisa que tem gente boa, disposta e disponível a fornecer para a gente, né? Buscando formação, participando de cursos, estudando, e vai ser necessário, né? Sermos capacitados. E um testemunho assim que eu dou bacana é a troca de vivência com o grupo de catequistas. Isso é muito importante. Se reunir mensalmente ou a cada 2 meses, ter uma reunião orante, uma reunião onde vocês troquem, façam a liturgia, a leitura da palavra, e depois troquem experiências de vida, conversem sobre a vida mesmo, né? Catequista é gente, catequista tem problema, né? Então, assim, um partilhar com o outro, isso é muito enriquecedor, isso é muito importante, né? Os novos com os mais antigos, isso a gente cresce tanto, eu cresci muito com as catequistas da minha paróquia, muito, 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 muito. Eu sou muito grata a elas, muito grata. E viver e buscar, praticar os sacramentos, sobretudo a penitência e a Eucaristia. Que acho que a gente falha muito, né? Principalmente no sacramento da reconciliação, né? A gente necessita, e a gente não se vê assim, com a busca constante da conversão, a mudança, né? Buscar também, eu vejo, eu anotei aqui, na vida dos santos. Os santos, são coisas, vamos dizer assim, muita maioria, né? Os santos, a vida deles são mais antigas, exemplos de vida antiga, mas tantos problemas familiares que tinham, que a gente vê, né? Tantas coisas que se passaram, mas são tão atuais e conseguiram ter uma vida santa, por que não nós? São exemplos tão grandes e tão lindos para a gente, por que não nós? Né? Então, buscar na vida dos santos exemplos para enfrentar mesmo as dificuldades, para nos edificar, né? E levar isso para a catequese. Isso é muito bacana, né? A oração, ela é como um alimento. Ou seja, podemos viver 1 ou 2 dias sem comer, até sem beber água. Mas chega uma hora que o corpo não se sustenta. Começa a se sentir mais fraco. Isso acontece com a espiritualidade quando a gente não reza. A diferença é que o corpo continua funcionando, mas a vida espiritual, ela retrocede. A gente para de rezar, deixa de ir na missa, principalmente nas férias, desanda tudo. Né? Eu tenho um padre que eu às vezes escuto, ele fala assim, tem missa, faça chuva ou faça sol, faça chuva ou faça praia. Ele fala, tem missa todo dia, tem missa na praia, né? É que a gente fica preguiçoso quando tá de férias, né? Então, a gente acaba retrocedendo na nossa vida de oração. Então, aí a gente deixa de se aprofundar
quando a gente para de rezar. Em outras palavras, parar de rezar é tão importante para a espiritualidade quanto parar de comer é importante para sustentar o corpo e o funcionamento da nossa cabeça. Ou como parar de dormir é importante para render no dia seguinte. Então é uma mola. Acho que todo mundo tem uma experiência. Poxa, minha vida, não fui à missa, a minha semana zerou. Minha semana foi uma porcaria. Né? A gente tem quem tem maturidade, quem tem essa experiência, essa caminhada, a gente, semana sem missa, semana sem graça, né? Então, isso é bom, essa troca com os mais jovens também é muito importante por isso, porque a gente transfere para eles isso, para os catequistas mais jovens, principalmente. Nossa vida espiritual, tendo Jesus como luz, deve nos levar a uma vida semelhante a dele. Como diz o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso nos torna o que a igreja espera de nós, profetas, discípulos, missionários, ser sal da terra e luz do mundo. Uma coisa que eu tenho conversado, e conversei outro dia numa reunião, Jesus buscava a espiritualidade, ele saía de madrugada, no silêncio, ia rezar. Ele ia conversar com o pai porque ele tinha BO, ele tinha problema na comunidade dele. Ele tinha BO, gente. Vocês imaginam, ele andava com 12 caras, tudo doidão. Pedro era nervosão. Mateus era o tal, né? Os caras se achavam. A gente acha que era tudo igualzinha que se cheirasse. Não era. Depois juntou uma galera. Além dos apóstolos, tinha os discípulos. Vocês imaginam que bagunça. E quando dava briga? O disse-que-disse, as fofocas, que tinha mulher pra caramba, né? Então, assim, ele precisava organizar. E as pessoas se baseavam na calma, no amor dele, mas ele não era calmo, ele era bravo. Ele punha ordem, né? Com todo amor, com toda sabedoria. Mas ele punha ordem. Por quê? Porque ele se preenchia rezando. Ele ia buscar, ele ia rezar, ele ia conversar com o Pai. Por que a gente, tão pequeno, tão falho, acha que não precisa se alimentar? No que eu sou melhor? Né? Aí eu pergunto, essa espiritualidade de catequista, eu estou pronto para viver isso? Eu quero viver essa espiritualidade? E eu estou dando o meu melhor? Vivendo intensamente, participando e querendo ser transformados, nós nos faremos mistagogos. Mistagogo, eu fico até arrepiado quando eu gosto dessa frase. É aquele que conduz ao caminho. É o que pega pela mão o seu catequizando e o conduz aos caminhos da fé. Com maior importância, a Sagrada Liturgia. Vivenciando e os levando ao encontro pessoal com Jesus, Mestre e Senhor. A importância disso tudo é, o catequizando tem que ver a nossa prática também de catequistas. Não adianta eu falar para ele, ó, depois da catequese tem a missa. Vocês vão para a missa, tá bom? Só que eu não fico. Eu vou embora. Pô, minha catequista não fica. Então, eu tenho que dar exemplo também. Eu tenho que ser um bom exemplo para eles, né? É uma conquista diária a nossa espiritualidade. É um exercício de conversão, atualização e superação, onde os desafios estão, sobretudo, em nosso dia a dia. E, principalmente, os desafios da nossa casa. Devemos ter o desejo incessante de saber mais sobre a igreja, sobre o Cristo.
Nossa busca é o Pai e o buscamos à luz do Espírito Santo. Tem outra passagem de Lucas que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assinante e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Jesus leu na sinagoga sobre o que foi traçado para ele. Nós, se estivéssemos em sintonia com o Mestre, seremos também impulsionados a entender e traduzir a proposta de vida de Deus que Ele tem para os dias e realidades atuais. Mas isso se dá se conseguirmos nos aprofundar mais e mais, buscar mais e mais nos assemelharmos ao olhar de Jesus. Nos voltemos de novo ao tema do lava-pés. O compromisso e o comprometimento com o serviço exercido em favor de todos. A espiritualidade de avental e de toalha. Não pode ser só na Quinta-feira Santa, mas todos os dias. Nós somos chamados para servir. Não há serviço sem se despir de todas as aparências de poder e de força. Não é possível amar colocando-se longe do outro. O corpo é o sacramento da presença de Deus. A Eucaristia é a doação diária de Deus por nós. Ele está presente, perto de nós. É assim que nós devemos ser, doar a nossa vida, doar perto um do outro. E para concluir, devemos nos deixar orientar e guiar, viver em Jesus Cristo. Ele que é nossa fonte original e principal, centrados na Santíssima Trindade. Alimentados pela Eucaristia, fonte e centro da vida da Igreja. Viver os demais sacramentos, sobretudo a penitência. O nosso alicerce é a oração, desejando ser autênticos discípulos, missionários e servidores. Ser alegres e otimistas é a marca de quem experimenta o Cristo ressuscitado, nos deixando ser orientados pela bondade de Maria, mãe carinhosa, protetora e também servidora. Aqui eu encerro a minha apresentação. 5 minutinhos eu passei, tá? Tá bom, tá desculpada. Alguém tem pergunta? Vamos fazer umas 3 questões aí, como o padre falou. Vou receber também os seminaristas que estavam em compromisso interno, entraram agora. Mas eles estão presentes também, o Jonathan e o Edson. Alguém tem alguma pergunta? Só parabenizar a Mi, né, pela bela apresentação. Estava inspirada em mim. Apesar que o projeto não ajudou muito, mas o espírito estava pronto, né? Mi, 2 coisas me chamou a atenção quando você fala do catequista que prepara o encontro e, de repente, surge uma pergunta difícil ali. Eu penso assim, o catequista tem que preparar o encontro e deixar o encontro preparar o catequista. Se o catequista conseguir fazer isso, ele vai sair de boa qualquer adversidade que aparecer na turma, qualquer problema que tiver ali. Se o catequista preparou o encontro e deixou o encontro preparar o catequista, ele vai ter uma resposta de boa, ele vai sair de forma tranquila, não vai se perder nessa linha, né? E é isso. E outra coisa que eu vejo das nossa turma, um grande problema,
catequista também tem que ser aquele que acolhe. E um problema muito grave que eu vejo aqui em casa, aqui na Sagrada Família, é catequista que chega depois da turma. Isso é muito grave, né? O catequista tem que chegar primeiro, preparar o ambiente, preparar o coração, né, para receber as crianças, porque as crianças chegam, a família deixa a criança na igreja, confiando no catequista. E aqui a gente vê, catequista tem que ficar com outra catequista que se propõe a acolher a criança, ou então a criança fica ali no pátio esperando, né? Então isso é grave, isso não pode acontecer. Então, se eu peço para os catequistas fazer um esforço, né, e chegar pelo menos um pouquinho antes, preparar um ambiente e acolher as crianças. Tá bom? Obrigado, Ney. Milena, parabéns, que feliz da vida, que beleza ter você na minha idade. Muito bom, Milena. Deus te abençoe sempre, a você e a todo mundo que você. Amém. Cali, isso que você falou, a gente quando vai para o encontro, a gente tem que ir assim, Senhor, eis-me aqui. Sou só um instrumento seu. É o Senhor, a minha boca é instrumento, né? Porque as surpresas são infinitas, é muito bacana, é muito legal. Só tem que estar disposto a isso. Tem que se entregar de verdade. O que me chamou Boa a atenção... noite a todos. Desculpa. Continua, Edson. Boa noite a todos os catequistas. Eu sou o seminarista Edson. Boa noite, Padre Cândido. Eu queria só rapidamente dar uma saudação a vocês, né? A gente teve um compromisso, não conseguimos pegar do início, mas ser catequista é uma missão bonita e importante na vida eclesial e tão significativa na promoção e formação de novos membros para assumir a vida comunitária, a vida da igreja, né? Então, é mais uma motivação aí para vocês, justamente como catequistas, como primeiro anunciadores, discípulos missionários, como também nos salienta o documento de Aparecida. Nesse sentido, gostaria de deixar aí para vocês essa missão, né? De se aprofundar no documento de Aparecida, documento importante para os catequistas, não só para os catequistas, mas para todo o corpo da igreja, todas as pastorais, aonde somos chamados a sermos discípulos missionários, né? A de fato fazer com que a nossa catequese seja dinâmica, atual e que de fato chegue a ser um canal de evangelização para as paróquias, para a vida eclesial. Então é só uma saudação a vocês, tá bom? E na medida do possível eu vou acompanhando conforme dá, aqui do seminário. Obrigada, viu? Obrigado, Edson. E o que eu ia falar que me chamou a atenção, pegando o gancho aí do Edson, é a parte que você falou da espiritualidade, do estou pronto, eu quero, eu estou dando o meu melhor. Então tem tudo isso, uma questão que a gente pode escolher se quer ou não. Não é imposto. É uma coisa na vida da gente que a gente faz por amor, faz por vocação, faz por querer, né? Não por imposição. Então é isso aí. E outra coisa que eu achei interessante foi o fato de você falar das reuniões. A gente tem que fazer as reuniões, porque nós somos gente. A gente tem as mesmas necessidades. Então eu achei top. Parabéns, Mi. Milena, deixa eu conversar um pouquinho com você, que te parabenizar, que foi muito bom. Embora a gente participando sempre, às vezes os assuntos, né? Mas sempre tem coisas que acrescentam mais para a gente. E me chamou muito a atenção, assim, o texto bíblico que você pegou e você norteou todo o encontro, né? Que foi o lava-pés. Eu acho que nós, como catequistas, devemos lavar os pés. Foi o versículo 14, né? Que Jesus disse logo: se eu, vosso Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então é isso, né? Esse amor que ele deu por nós também retribuir dessa forma e sempre aprimorar para fazer o melhor amor, igual ao de Cristo. É lógico, nós temos nossas falhas, mas tentar
se aproximar do amor de Cristo como no lava-pés. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Helena, posso falar? Claro. E posso chamá-la de mocinha? Pode. Helena, eu fui fazendo assim, eu fui pontuando palavras-chave que eu acho que é importante para todos nós. E o texto que você falou, coisas que me chamam, continuam me chamando, e me chamarão a atenção, é testemunho, é exemplo. Então eu vejo que toda a tua fala, agora a Lourdes acabou de falar do discípulo, são testemunhos, mas são exemplos. O testemunho, às vezes, eu vejo assim, eu falo, exemplo eu vejo. Então, o exemplo de Jesus, você via, e até que ponto nós somos esse exemplo? Então, eu vejo a verdade nessa palavra exemplo, que você praticamente falou o tempo todo, né? No mistagogo, o mistagogo eu junto muito com a palavra que você fala, ele é pedagogo, é o pegar pela mão, é levar, é o exemplo, é pegar, é o concreto. Então eu vejo assim, essa nossa vocação tem que ser concreta. Ela não pode ser só através de palavras, ela tem que ser através de exemplo. E eu sei que você é um grande exemplo aí, eu sei, porque foi a partir de você ser catequista do meu neto, foi esse exemplo que me levou a voltar. E eu tenho que agradecer. E a última vez também, eu quis deixar, por um motivo que vocês sabem, a voz fica embargada. Ontem fez 6 meses a perda, é muito grande, mas você ligou, fez com que eu continuasse. O exemplo, o teu exemplo. Então, obrigada ao grupo, tá? E estamos juntos, né? Vamos ser exemplos, eu tenho certeza. Estamos aí, vamos ficar. Tá bom. Um beijo a todos e obrigada. É isso aí, que lindo esse depoimento, hein? Parabéns, Janete, por ter ficado. Parabéns, Milena, por ter sido o instrumento. E a Ana Maria tinha levantado a mão. Se ela quiser falar alguma coisa depois dela, gente, nós vamos encerrar. Já são 15 para as 10, tá bom? Então precisa ver se ela vai falar. Obrigada. Eu até tinha feito uma anotação aqui, quando você falou, Simone, você falou mais ou menos o que eu penso, né? Eu tenho uma vivência de igreja de quando eu era criança, tal, e que eu via muitos conflitos dentro da igreja, muita competição, muita assim, cargo, é o que a Milena falou, tem um cargo, acha que manda, né? É o bispo da igreja, né? Da comunidade, assim, o pessoal brincava. E eu acho assim que esses encontros, além de você ter os encontros do serviço, né? O que é o planejamento anual, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer lá, vamos comprar essa lembrancinha para a criança, não sei. É muito importante você ter não só o encontro da pessoa, né? Para você saber o que cada um está passando, ou experiências que a pessoa tem que você pode aproveitar dentro da sua sala de aula, mas também ter o encontro educacional. Então, esse mês a gente vai fazer 30 minutos de encontro educacional e 1 hora a gente vai fazer o encontro para falar sobre os afazeres e cada um conhecer por si. Porque esse encontro educacional é onde você pode fortalecer alguma experiência, fortalecer conhecimento. Então, há pouco tempo eu fui madrinha de batismo da minha sobrinha, e eu vi o padre aqui da paróquia, que eu moro numa paróquia, e vou na outra, porque eu já ia na outra, eu morava em outro lugar, mas tem uma paróquia atrás da minha casa. E ele deu uma explicação sobre os 10 mandamentos, ele não falou dos 10 mandamentos, ele falou só de 4, mas ele falou de uma forma que eu nunca tinha ouvido daquele jeito. E eu, a partir daquele momento, eu falei assim, putz, sabe que os 10 mandamentos não são tão chatos, eles fazem sentido. Então, às vezes... porque a criançada, ela decora, né, os 10 mandamentos ali, né, e até os 10 mandamentos que eu aprendi há 40 anos, mais de 40 anos atrás, é um pouco diferente do que você vê hoje na cartilha. Então, essas visões das pessoas, a forma como
um aprendeu ou um vê as coisas e traz isso para você. Não é a opinião pessoal, não. É trazer a forma que um padre, um missionário trouxe para você aquela passagem, ela pode modificar. Para você não faz sentido, mas quando você passa para outra pessoa, isso pode fazer todo o sentido do mundo e vai tocar. É o tocar. Então, para as pessoas se manterem motivadas, elas têm que se sentir importantes, elas têm que se sentir fazendo parte daquilo, porque senão vai ficar aquele trabalho maçante. Eu estou aqui há 5 anos fazendo a mesma coisa, Não, você não está fazendo a mesma coisa, você não está fazendo pouco, você está fazendo muito. Uma de 30 pessoas, você conseguir tocar uma pessoa que vai sumir da igreja, mas depois, quando ela terminar a faculdade, porque a gente sabe que durante a adolescência, essa fase do começo do adulto, a pessoa some. Ela volta. Eu sei porque eu voltei. Então, eu acho que, assim, é importante a gente ter esse conhecimento aqui, é importante a gente saber olhar para o lado, olhar para os catequistas que estão à nossa volta, as pessoas, e sentir a pessoa. Como é que eu vou motivar a outra pessoa, se importar com a outra pessoa? Porque você se importando com o outro, alguém vai se importar com você. E todo mundo vai conseguir se manter em comunidade. E não vai ter aquela competição, aquela briga, aquela coisa que acontece dentro das igrejas, né? Então a gente tem que se importar, olhar para o outro, saber o que ele precisa espiritualmente, como irmão. Às vezes até um pacote de arroz ele está precisando e a gente não sabe. É isso que eu queria colocar, desculpa. Nossa, muito bem. Outro lindo testemunho. Obrigado, viu, Ana? E, Padre... Ana, a gente queria te ver. Quem é você? Eu também não consegui ver. Abre a câmera. Não tô te vendo, Ana. Aí, Ana, parabéns, seja bem-vinda. Eu continuo sem ver, mas tudo bem. Padre Hélio, o senhor que vai encerrar ou é o Padre Cândido? Ou os dois? Só para dar algumas indicações. E depois a gente pede para o Padre Cândido e também o Padre Juarez dar uma palavrinha e a bênção, tá bom? Então, algumas indicações. Primeiro, as paróquias, 3 anos atrás, optaram por 3 opções de livros, sim, sobre a inspiração da iniciação da vida cristã. Isso é para colocar por dentro as pessoas. Vamos fazer essa memória. Sim. Tá? 3 opções de livro. Então, cada paróquia optou por um tipo de livro, um tipo de autor. Isso primeiro. Segundo, a fala do padre Gil, semana passada, foi muito esclarecedora no sentido da insistência na palavra inspiração catecumenal. Por quê? Para que as paróquias não nos sintamos como que com uma camisa de força, de como que seguir tudo como nas primeiras comunidades cristãs se fazia. Eu acredito que isso vai ter que descobrir as paróquias, também uma região que concretamente vai significar para a nossa região a inspiração catecumenal. É uma questão posterior. Sim? E terceiro, é importante também que a lei de inspiração catecumenal, a questão daquilo que falou a Milena, que é novo sobre o ministério. Né? Então, estamos em uma época chamada assim de transição. Tá? Não entremos em desespero nem em ansiedade fora daquilo que está acontecendo na pandemia, em relação às mudanças da catequese. Mas acredito que o importante são 2 coisas. Mantenhamos-nos sempre na formação, primeiro, sim, que estamos fazendo e outras que possam vir. E segundo, trabalhar muito espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é o fundamento, não só para a catequese, mas para qualquer outra pastoral, entendeu? Sempre antecedeu a toda mudança e algo novo na igreja, foi antecedida sempre por um movimento espiritual. Então, a espiritualidade é sempre o alicerce. E eu acredito que a pessoa que tem uma autêntica espiritualidade, ela naturalmente, pela graça, vai se atualizando, vai sendo criativa, vai buscando novos caminhos, entendeu? E, naturalmente, também se abre ao novo que a igreja apresenta. Pessoa que se fecha e quer manter o antigo é um sinal de falta de espiritualidade. Pessoa que se abre é sinal e uma característica da espiritualidade. Tá bom? Outra coisa
práticas. Primeiro, estamos colocando no final de cada encontro 5 questões que vocês têm que responder, tá certo? Como uma forma de nós avaliarmos o entendimento daquele dia, daquela formação. Segundo, no final do encontro, daremos uma certidão para as pessoas, tá bom? Para as pessoas que se formaram, tendo presente a participação, lógico, 90% de participação mínima, não? Para essa certidão, e também mínimo no 85% as respostas dadas, tá? Então, essas duas coisas eu gostaria que tenhamos presente, tá bom? Então, Padre Cândido, Padre Juarez, uma palavrinha se quiser dar, e depois o Padre Cândido dá a bênção. Só para agradecer a Milena, que fez do limão uma limonada. Deu uma contornada e deu tudo certo. O Espírito trabalha solto. E eu digo todos os dias aqui na minha experiência nessa paróquia, e é a vida nossa, é assim. A gente faz uma agenda e depois percebe que a agenda não serve para nada. E durante todo o dia a gente tem que lidar com improvisações, com circunstâncias e com as pessoas que estão à nossa frente. E o Espírito Santo, ele sopra onde quer, e então a gente tem que estar sempre preparado para não fazer aquilo que preparamos. Enfim, deixar, como alguém falou, Carlinhos, acho que o encontro nos prepara, é muito importante. E alguém falou ali dessa questão de uma igreja, de pessoas que se importam, né? Não sei se dá para ver aqui, eu tenho um adesivo aqui na minha Bíblia, não sei se está virado, como é que está aqui, que fala justamente isso, né? De que cada casa é uma igreja de um povo de gente que se importa, um povo que se importa, cada membro um ministro, enfim, quando a gente trabalhava com pequenas comunidades, como é o futuro da igreja que nós acreditamos, mas o futuro da igreja começa por aquilo que é a alma do negócio. E a alma do negócio não é a publicidade, a alma do negócio é a espiritualidade. Então, quem tem na espiritualidade vai ser uma criatura nova sempre, mesmo que tenha 90 anos. E bora pra frente, abraço a todos, Deus abençoe. Vamos escutar o Cândido. Hello. Olha, o grande convite de Jesus é para a gente ser santo como o Pai é santo. E o programa da Birina hoje foi nesse sentido, a gente ser santo. Não é um programa só para catequese, eu diria que para todos os cristãos, para todas as pastorais, para todos aqueles que querem ser fiel à igreja, ser fiel a Jesus Cristo e dar esse testemunho dos nossos santos. Eu acho que o testemunho dos santos é algo assim fantástico. Eu tenho uma padroeira Santa Inês que, olha, me valeu bastante nesses últimos tempos pelo seu exemplo, sabe? Fidelidade total, a coisa impressionante. Então, que nós possamos ser esses santos dos tempos modernos e que Nossa Senhora nos ajude nessa caminhada em comunidade, caminhada em grupos, caminhada da catequese, que o Senhor abençoe a todos pela proteção da Virgem Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos bons sonhos. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Milena. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Próxima terça, viu, gente? Beijo para a Milena, abraço para Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. O último a apagar a luz, tá? Sou eu. Boa noite a todos. Boa noite. Fátima, muito bem. Boa noite. Ai, minha Nossa Senhora. Jonathan, você está muito sério, Jonathan. O que aconteceu? Já rezou as completas, Jonathan? Ainda não. Estávamos aqui no seminário, tivemos uma visita ilustre aqui de um padre da região Santana, e Sim. terminou até mais tarde, né? O padre Gacho, da paróquia São José. Você esteve lá? Ah, que bom. Então ele estava aqui, o padre Gacho.
Ah, ele estava aí? Isso, ele veio fazer uma visita a nós. Ah, legal. Estou Que bem, bom. graças a Deus. Eu e o Edson estamos por aqui. E Semana nós que- estávamos entrando no link anterior. Mas eu acho que eu vou deixar esse agora para todos, viu? Para Uhum. todos os encontros. Que aí, Sim. pelo menos, a gente não tem essa de ficar fazendo novo, mandando, fazendo e mandando. Vamos fazer um teste, né? Sim.